Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver a falta de vergonha do José Luís Carneiro sobre a nomeação do novo governador do Banco de Portugal. Vamos também ver vários comentadores, como Pedro Delgado Alves, José Eduardo Martins e o Miguel Morgado, há vários meses atrás, a opinião deles sobre Mário Centeno. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. É nosso convidado na edição da noite, José Luís Carneiro, secretário-geral do Partido Socialista. Seja muito bem-vindo e obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada a nós. Não lhe peço uma reação, porque ao longo do dia já teve a oportunidade de dizer que ficou desapontado com o Governo pela quebra do compromisso histórico de reconduzir o governador do Banco de Portugal. Mesmo sendo o governador um incompetente, um aproveitador para fazer política e não ser independente, já para não falar de ter sido ministro das Finanças e passado 20 dias de ter abandonado o cargo, ser nomeado governador do Banco de Portugal? Ou querer ser primeiro-ministro enquanto era governador? Isto não é motivo suficiente para não ser reconduzido? Tem receio, José Luís Carneiro, que Mário Centeno queira ir para o seu lugar para salvar o PS? Foi ele que António Costa recomendou para o substituir enquanto primeiro-ministro? Permita-me que diga que a decisão que o Governo tomou, que repita, foi uma má decisão pelo facto de ter quebrado esse princípio histórico de reconduzir quem estava no exercício da sua atividade no fim do primeiro mandato. Lembrem-se de Joana Marques Vidal, a Procuradora-Geral da República, que em 2018 não foi reconduzida por António Costa? Algo que também nunca tinha acontecido em democracia. Novos tempos, nova forma de fazer política. Habituem-se. Tinha acontecido, por exemplo, com a AD, tinha-se mantido em funções o Vítor Constâncio, num outro período. Com os governos do Partido Socialista nós mantivemos também a confiança num segundo mandato no Dr. Carlos Costa. E era expectável que assim acontecesse desta forma, tanto mais que Mário Centeno tinha e tem um grande prestígio, nomeadamente no Eurogrupo. Foi mesmo o presidente, como sabe, do Eurogrupo, o que, portanto, significa ter a confiança dos seus pares e dos mais importantes pares, ministros das Finanças do conjunto Eurogrupo. Tinha, portanto, prestígio e era garantia de estabilidade. O Mário Centeno é, como bem sabe, independente, mas se ele estiver disponível... Mário Centeno independente? Qual era a independência que ele tinha? Cada vez que fazia uma conferência de imprensa do Banco de Portugal, estava sempre a dizer que aquilo que ele tinha feito enquanto Ministro das Finanças era muito bom e agora o que este governo está a fazer é tudo muito mau. Isso demonstra alguma independência ou mostra que está só a fazer fretes ao Partido Socialista? Para dar o seu contributo ao país e também ao Partido Socialista, eu diria que é mesmo, poderá ser uma boa notícia. Mesmo enquanto secretário-geral, não temo que seja essa a ambição do próprio? Não, de forma alguma, de forma alguma. Então, se não tem o receio do protagonismo que Mário Centeno agora possa ter no Partido Socialista, vai tentar convencê-lo a avançar para a presidência da República enquanto candidato? Eu julgo que ele tem um percurso de vida. Veja que ele foi o responsável pelo quadro macroeconómico que permitiu, por exemplo, mostrar, não apenas no país como também na Europa, que havia alternativas à própria austeridade. Só houve alternativa à austeridade porque Pedro Passos Coelho conseguiu endireitar as finanças do país. Não se esqueça que Portugal já estava a crescer desde 2014 e a um ritmo muito interessante e tinha as contas públicas todas muito organizadas. Tinha os cofres cheios para conseguir fazer o que ele fez. Gostava de ter visto Mário Centeno, era quando cá esteve a Troika, para ver se ele conseguia mostrar alguma coisa à Europa e ao país. É alguém que tem um percurso, não apenas no nosso país, mas também um percurso europeu que permitiu granjear um prestígio, um reconhecimento da parte dos seus pares em termos europeus. Estou convicto que ele tem condições para poder desempenhar muitas funções, entre as quais funções de natureza internacional. Não como Presidente da República, não é propriamente essa. Bom, mas veja, essa, como tenho dito, em relação aos outros que se habilitaram a essa função, é uma decisão de natureza pessoal. As candidaturas presidenciais não são candidaturas partidárias, são candidaturas da cidadania e depois os partidos pronunciam-se em função dessa disponibilidade. Não vai, portanto, tentar convencê-lo nesse sentido? Não é essa a função de um líder de um partido político, tanto mais que, como disse, as candidaturas são unipessoais. Sim. Agora vamos ver algumas análises sobre o percurso de Mário Centeno no Banco de Portugal e a opinião do que pensam de Álvaro Santos Pereira como novo governador do Banco de Portugal. São nossos convidados na edição da noite Catarina Castro, comentadora SIC, João Vieira Pereira, diretor do Expresso, e António Nogueira Leite, economista. Muito boa noite aos três, bem-vindos. Muito obrigada por estarem connosco na edição da noite. João Vieira Pereira. Só para lembrar que João Vieira Pereira, o diretor do Expresso, esteve sempre contra este governo. Com toda a certeza não é ninguém de direita nem que goste deste governo. Daí a sua opinião ter algum peso. Que diferença em relação a Mário Centeno fará Álvaro Santos Pereira à frente do Banco de Portugal? Boa noite. Eu espero que seja muito diferente.
E eu passo a explicar porquê. Eu acho que é necessário que o novo governador imprima ou restitua muito da credibilidade que o Banco de Portugal perdeu nos últimos anos. E não foi só com Mário Centeno, foi também com Carlos Costa, por motivos diferentes. Durante Carlos Costa, o Banco de Portugal viu-se envolvido numa guerra pela estabilidade do sistema financeiro que teve como epicentro a queda do BES e tudo o que foi necessário fazer nessa altura e por um grande crescimento da supervisão bancária e que meteu o Banco de Portugal no holofote de muitas críticas até por parte do próprio sistema financeiro e que atacou de fundo aquela que é uma das grandes funções do Banco de Portugal, que é de supervisão, acusando-se muitas vezes o Banco de Portugal ou de ser ineficiente ou de ser demasiado eficiente e até ser contraproducente à eficiência dos bancos. E depois com Mário Centeno, que foi realmente um volte-face enorme nessa posição do Banco de Portugal, entra um político diretamente vindo do Ministro das Finanças que politizou, mesmo não o querendo fazer, só essa passagem imediata politizou a imagem do Banco de Portugal. Portanto, estes dois períodos muito distintos, e que são 12 anos ao todo, acabam por danificar muito a imagem do Banco de Portugal. E eu acho que o Banco de Portugal perdeu muito aquela que era a sua imagem. E acho que aqui Álvaro Santos Pereira vai ter este papel, que eu acho, quer dizer, eu espero que ele o consiga fazer, mas vai ter este papel de trazer credibilidade ao Banco de Portugal enquanto instituição independente, enquanto uma voz séria, muito independente e séria sobre aquilo que se passa, quer no sistema financeiro, quer na economia portuguesa, e vai ter esse papel e não vai ser fácil fazê-lo. Ficou bem claro. João Vieira Pereira, uma das críticas do Partido Socialista foi da quebra do compromisso histórico de se manter a recondução do governador do Banco de Portugal. Ainda há pouco aqui José Luís Carneiro elencava os casos todos em que isso aconteceu. É mesmo importante esse compromisso? Não, eu acho que esse compromisso, aliás, começaram a ser quebrados por António Costa. Acho que José Luís Carneiro devia se lembrar um bocadinho de todos os compromissos que existiam entre os dois maiores partidos, historicamente os dois maiores partidos, agora um deles já não é, entre os dois, mas é que havia esse compromisso e António Costa quebrou-os várias vezes noutras ocasiões. Sim, com Joana Marques Vidal, por exemplo. Por exemplo. E portanto, mas pronto, isto é só uma parte. Relativamente a esta substituição tinha de acontecer. Era inevitável que depois de tudo aquilo que o PSD disse sobre a nomeação de Mário Centeno e também sobre aquela posição, alguma posição controversa em algumas intervenções que Mário Centeno tem tido, era quase inevitável que houvesse esta substituição. Acho que é muito difícil continuar a ter uma relação que existe, que sabemos que é bastante tensa entre o Ministro das Finanças e o Governador do Banco de Portugal de agora, Mário Centeno, tal como já existiu na altura uma relação muito difícil entre Carlos Costa e Mário Centeno enquanto era Ministro das Finanças. E, portanto, eu acho que era extremamente difícil manter-se. Eu acho que a substituição aqui Eu percebo o problema e nós gostávamos todos que as instituições tivessem mais a ponderação, mas o erro inicial é feito à partida. O erro inicial é feito por António Costa nomear Mário Centeno. E, portanto, nesse aspecto eu acho que há esse erro. Agora, eu só queria referir aqui uma coisa relativamente... eu peço desculpa. Não tem problema. Eu acho que me esqueci de desligar o telemóvel, acontece. Eu queria só dizer uma coisa muito rapidamente relativamente não só ao papel que Álvaro Santos Pereira pode ter, mas também sobre a questão da supervisão. É verdade que os bancos têm muita supervisão que depende do BCE, mas há alguns bancos pequenos que dependem praticamente... Embora um deles, que é o Montepio, vai passar para cima. para o BCE, portanto ficam os pequeninos mesmo. Mas eu acho que o grande problema não acaba por não ser a supervisão. O grande problema que neste momento o Banco de Portugal tem é do próprio funcionamento da instituição. Nós não podemos esquecer que recentemente o Banco de Portugal esteve envolvido em 2 casos de corrupção, de investigação por corrupção por parte do Ministério Público, que era uma coisa que não acontecia, que não aconteceu. E houve buscas por parte do Ministério Público e da Polícia Judiciária ao Banco de Portugal por 2 vezes, que era uma coisa que também não tinha acontecido. E isto leva a que agora o Banco de Portugal vai ter um governador que se chama Álvaro Santos Pereira, que por acaso teve um episódio de confronto por causa
da visão que ele tinha sobre a corrupção em Portugal e teve esse choque com António Costa. Não deixa de ser interessante de ver o que é que Álvaro Santos Pereira vai fazer relativamente à sua própria instituição. Eu não estou a dizer que o Banco de Portugal é uma instituição corrupta, atenção. Estou a dizer é que houve estes dois casos e que Álvaro Santos Pereira, historicamente, não gosta e acha que a corrupção é realmente um problema em Portugal. Ele teve duas críticas, e nós publicámos, o Expresso publicou um texto muito bom sobre isso, ele teve duas críticas grandes relativamente a Portugal. Uma delas foi sobre a corrupção e outra foi sobre a política em Portugal e o tipo de política que se fazia em Portugal, isto depois de ter sido despedido enquanto Ministro da Economia. Já não há tempo para muito mais. Agora vamos ouvir a opinião de Pedro Delgado Alves, um socialista, que infelizmente nunca veste a pele de socialista, e José Eduardo Martins. Antes, pelo contrário, então, como já tinha dito, hoje com o Pedro Delgado Alves e também com o José Eduardo Martins. Boa noite aos dois, obrigada por estarem por aqui. José Eduardo, há 4 dias Luís Montenegro disse que Centeno reúne todos os requisitos para o cargo. Agora confirmou Álvaro Santos Pereira. O que é que aconteceu aqui? A jornalista começa logo bem. Luís Montenegro não disse nada de mais. Só disse que ele tinha capacidades para exercer o cargo, nada mais. Dessas palavras quererem extrapolar para que ele disse alguma coisa ou deu a entender que ia reconduzir Mário Centeno é mesmo de alguém que está a querer fazer um frete ao Partido Socialista. Não, acho que uma coisa não é contraditória com a outra. Não. O professor Mário Centeno pode reunir requisitos para o cargo e não ser reconduzido. Eu imagino que, aliás, nós não estaríamos numa situação de aflição em que só 2 ou 3 pessoas reunissem requisitos para o cargo do Governador do Banco de Portugal. É verdade que nós, às vezes, ficamos surpreendidos com algumas nomeações, mas isso, enfim, é sempre muito subjetivo nós estarmos a dizer se a pessoa serve ou não serve. O que me parece... O que essa ideia poderia ter querido inculcar, e eu acho que nunca ficou na cabeça de ninguém, é que haveria uma recondução de Mário Centeno, desde logo porque a nomeação de Mário Centeno, nós já nos fomos esquecendo. O tempo agora anda muito depressa, nós temos muitos assuntos monotemáticos, esgotámos-los até ao limite de os discutir superficialmente, nunca profundamente, mas nós já parece que já não nos lembramos de que a situação era de tal maneira estranha. Eu ouvi na peça que um governador do Banco de Portugal nunca foi reconduzido. Eu também não conheço ninguém que tenha saído Ministro das Finanças diretamente para governador do Banco de Portugal. Isso aconteceu com Mário Centeno, aliás, com uma falsa admissão para não se nomear a si próprio, acabou por ser João Leão a nomeá-lo, mas isso na altura mereceu críticas de todos os que hoje acham que um economista que estava a exercer funções no estrangeiro há mais de uma década, depois de ter sido afastado na altura do governo, segundo se contou, pelo parceiro de coligação CDS e pela exigência que Paulo Portas fez a Pedro Passos Coelho de que o Ministro da Economia fosse o Dr. António Pires de Lima. Era o que mais faltava, que o governo não mantivesse toda a liberdade para escolher um governador do Banco de Portugal que mais do que cumpriu um período de nojo, de afastamento da política e que é um perfil irrepreensível. É o economista-chefe da OCDE. Eu sei que quando ele... Mas, por exemplo, não domina as questões da supervisão bancária, que é só a principal função do Banco de Portugal. Esta jornalista não esconde mesmo que está a fazer um frete ao Partido Socialista. Então o economista-chefe da OCDE durante 10 anos não tem capacidades para ser governador do Banco de Portugal? Mário Centeno foi Ministro das Finanças 3 ou 4 anos, conseguiu logo ter capacidade para isso? É incrível. Porquê é que acha isso? Eu não acho, sei. Bom, mas é que eu não tenho essa... bom. É que eu não conheço assim o currículo e as aptidões como a Ana, pelos vistos. Eu imagino que não se possa nomear nem passar em nenhuma audição um governador do Banco de Portugal que não saiba o que é a sua função mais exigente, que é justamente a supervisão. Não está no currículo dele, não está... Enfim. Olha, sabe que há umas coisas que não estão no meu currículo e que eu discutiria com propriedade. Sei lá, a banda desenhada belga dos anos 80. Mas não há um governador do banco, não há um governador da banda desenhada belga dos anos 80 que transforma essa tua profissão desconhecida numa mais... Era um caminho, eu diria que era um caminho arriscado nós gastarmos tempo a discutir as qualificações do economista-chefe da OCDE para ser governador do Banco de Portugal. Depois, por outro lado, só uma nota. Este também, além de não ter sido um mandato concebido com o pecado original do Ministro das Finanças do Governo em funções de ter ido para governador do Banco de Portugal, além desse pecado original, as coisas não foram exatamente
pacíficas nem cordatas ao longo do ano. Nós estamos a falar de coisas que acontecem pela primeira vez. Também foi acontecendo pela primeira vez, e até com algum incómodo dentro do banco, a vontade nunca escondida de protagonismo público e político do governador Mário Centeno, de quem, no plano puramente subjetivo das opiniões sobre o currículo, a minha, estritamente minha, é que sempre exibiu uma autoestima que não tinha estribo no que se via. E foi isso que incomodou então o governo? Eu acho que o governo livremente nomeou um governador do Banco de Portugal que é um técnico reputado, que não foi um aparachico do governo ou um ex-ministro nomeado para um cargo tão importante como o do Banco de Portugal. E, portanto, acho a nomeação normal, acho um bocadinho curiosa aqueles partidos que dizem sempre as mesmas coisas curtas da mesma maneira. Enfim... ouvi a senhora do livro dizer é mais um ministro do tempo da Troika. Enfim, eu creio que as pessoas já não se deixam enganar por esse nevoeiro. Sabem bem o que aconteceu no tempo da Troika, quanto tempo governou o governo com o seu próprio programa e porque é que a Troika cá chegou. Portanto, eu não vou, sinceramente, gastar outra vez o meu tempo com o discurso da Troika, até porque, se calhar, dos ministros que estavam no governo, o único que verdadeiramente seguia o padrão do FMI não era seguramente Álvaro Santos Pereira, era seguramente Vítor Gaspar. Se há um único ministro desse período que se pode identificar com a alegria da Troika, para além do que a chamou, Teixeira dos Santos, é obviamente Vítor Gaspar, e esse continua sossegado no FMI, tanto quanto julgo saber. Pedro, é uma boa escolha, Álvaro Santos Pereira? Bem, como primeira nota, estava a desejar as maiores felicidades ao futuro governador do Banco de Portugal, independentemente do processo, da escolha e tudo mais. Se lhe correr bem a ele, corre-nos bem a todos. Portanto, esta é a primeira observação. Agora, dito isto... dito isto, não, tudo o resto dito para isto. dizer. Não. O que tenho a dizer é menos sobre Álvaro Santos Pereira, porque eu acho que as questões curriculares são conhecidas, as pessoas umas farão uma avaliação positiva, outras negativa. Não é sequer um ministro que tenha adorado, nesse aspecto concordo, não é um ministro que tenha adorado a Troika toda, porque foi a Troika toda, isto é, o período do governo da PAF foi substituído a meio. Portanto, as mais arraigadas posições de adesão ou de superação do memorando de entendimento que tinha o ministro Vítor Gaspar, por exemplo, não sabemos se eram partilhadas ou não, mas pelo menos não foi vocal quanto a elas da mesma maneira. Mas ter sido um ministro do tempo da Troika é algum tipo de impedimento para ser governador do Banco de Portugal? António Costa trouxe mais de metade do seu governo do tempo de José Sócrates, relembrando que todos tiveram influência na bancarrota que Portugal enfrentou. Contra isso, ninguém se revoltou, nem ninguém se indignou. Este país anda mesmo todo ao contrário. Agora, uma pequena nota sobre o mesmo o ministro Vítor Gaspar, a meio do processo, mudou de opinião. A meio do processo foi-se embora, também. Mas a meio desse meio mudou de opinião. Também foi obrigado, umas decisões do Tribunal Constitucional que também obrigaram a rever alguma da estratégia. Mas queria ainda, em primeiro lugar, o pecado original, que o José Eduardo aludia há instantes, eu gosto de ir refazer a arqueologia, não é também, como se dizia na altura, apesar do tempo ser rápido e voraz, de facto, a ideia de que alguém passar diretamente do Ministério das Finanças, diretamente neste sentido, cessar funções... outro exemplo? Tenho dois exemplos de situações em que muito pouco tempo antes tinha cessado funções. Miguel Beleza tinha cessado funções como Ministro das Finanças em 91, foi governador do Banco de Portugal escassos meses depois, e se é certo que não... E o governo não mudou? Não, o governo não mudou, isto é, a maioria era a mesma. Portanto, no final... Em 93? Não, 91. Cessou o governo da maioria absoluta, a primeira de Cavaco Silva, não continuou como Ministro das Finanças, e depois no ano seguinte, quando a vaga de governador do Banco de Portugal, Miguel Beleza é governador do Banco de Portugal. E há um outro antecedente mais atrás. É certo que não era Ministro das Finanças, era o Secretário de Estado do Tesouro, Tavares Moreira, que cessou funções como Secretário de Estado do Tesouro, em 86, e é governador do Banco de Portugal ainda no mesmo ano. Portanto, então a justificação do Pedro Delgado Alves para que o Mário Centeno passasse de Ministro das Finanças diretamente para Governador do Banco de Portugal é dar um exemplo de há 35 anos atrás. Nada mudou desde então. A política continua igual e os nossos critérios para independência e imparcialidade são os mesmos, é isso. Tenho um pouco de vergonha e deixe de arranjar justificativas estapafúrdias. Evidentemente, a proximidade em termos de meses, ou semanas ou dias pode não ser a mesma, mas esta ideia... Ou do lugar do cargo. Mas esta ideia de que alguém que teve funções governativas frescas, agora podemos discutir se frescas, fresquíssimas, fresquinhas... Tu é que costumas ser o legislador das distâncias de nojo entre as funções fresquinhas do governo. És tu o principal legislador na Assembleia desses períodos de nojo. Períodos de nojo para proteger interesses públicos e interesses privados. Estamos a falar da proteção do interesse público noutro local.
local. Com certeza. E, portanto, aí Mas não qual é a encontramos. crítica? Qual é a Aí não crítica que se encontramos. faz à nomeação Aí não dentro só não do encontramos. mesmo campo partidário? Mas aí não que é justamente encontramos. o conflito de interesses. Mas cá está. Mas é uma crítica que não bate certo nem com o que a lei determina, nem com o histórico. Esta ideia de que era inovador, era um pecado original, sem antecedentes. Só queria deixar esta nota, que isto disse-se na altura, há 5 anos, quando a questão se colocou, mas também foi retorquido na altura que não havia este antecedente. O que é novo, de facto, é perante um governador do Banco de Portugal interessado, ou pelo menos que manifestou disponibilidade para ser reconduzido, que isso não tenha acontecido. E, portanto, a dúvida aqui é... Mas aí, Como se dependesse do não é isso, mas a ver, mas eu aí queria só sublinhar o governo que assume a decisão que tomou e estará a assumir uma decisão política de não recondução, porque, apesar de tudo, eu faço aqui o comparativo dos dois currículos. Ou seja, eu olhando para os dois, eu parece-me que Mário Centeno, pela experiência que teve como Ministro das Finanças, mais próxima da área de atuação do Banco de Portugal, a experiência como Presidente do Eurogrupo, mais ligada também àquilo que é função, não só da supervisão bancária, mas as outras relativas ao Banco de Portugal e ao seu papel no sistema europeu de bancos centrais, tem um perfil mais adequado, para além da experiência dos 5 anos que acumulou e em que o mandato, salvo aqui uma picardia ou outra, que o Governo alimentou ao longo do seu mandato, claro. Acho que foi principalmente o Governo. Por exemplo, este exemplo desta semana, na reta final, suscitar temas que o Governo tinha perfeito conhecimento. Estás a acusar o Governo de ter posto as notícias... Não, eu estava só a acusar o Governo de ter solicitado uma auditoria à Inspeção-Geral de Finanças. Eu estava só a dizer... Mas isso é uma obrigação para as notícias que saíram? Quais notícias? Relativamente à informação. Era o Ministro que não solicitava... Agora um bocadinho, ouve lá. O Ministro das Finanças tinha a informação prestada pelo Banco de Portugal em vários momentos ao longo do semestre, dando nota da operação que, aliás, vinha de mandatos anteriores. Este desejo de concentrar serviços do Banco de Portugal não foi sequer uma ideia de Mário Centeno, terá levado a carta à Garcia à reta final e levou literalmente a carta à Garcia, não a Garcia, mas a Sarmento, porque o Ministro das Finanças tinha esta informação. Onde eu vejo a picardia, longe de mim fazer a acusação de que a fuga de informação era do Ministro das Finanças. Nada disso. Pedro, há aqui alguma ligação? O PS havia alguma ligação entre o timing... Não, estou só a dar nota de que há uma picardia. Destas notícias e desta questão da investigação será seguramente uma inocente coincidência sem nenhuma intenção alguma. Eu só comento que é peculiar triplamente, ou pelo menos o Governo, se tinha essa intenção, longe de mim dizê-lo, mas tinha essa intenção, sai triplamente tosquiado. Porque, por um lado, fica demonstrado que a informação estava na sua posse há muito tempo. Em segundo lugar, é bastante discutível que, perante uma entidade como um Banco de Portugal, uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças, portanto, não é o supervisionado, mas as garantias de independência do Banco de Portugal serem, de alguma maneira, postas em causa por uma auditoria em relação à matéria de que o Governo tinha conhecimento também é discutível. E depois, evidentemente, o Governo podia livremente... Se calhar é por isso a auditoria, não é? Esperamos pelo resultado e ficamos a saber quem disse. Ficámos a saber que o Governo tinha conhecimento e, portanto, seguramente... O Governo aguardemos pela auditoria. É que tinha conhecimento de uma parte e não de todo o processo. E as questões desse processo... Diz o Banco de Portugal o inverso, que o processo ainda por mais é bastante mais antigo que isso. As questões desse processo que eu não suscitei, vamos lá ver se nos entendemos, são questões para o Ministério Público, não é para a auditoria nenhuma. As questões que os jornais levantam... Os jornais não levantam... As questões que os jornais levantam... Mas que questão jurídica é que é levantada? A escolha, sobre o procedimento de contratação, sobre tudo mais... É matéria para investigação. Mas eu não pus isso em cima da mesa, eu não acho que isso tenha contado. Tu achas que contou? Não, antes pelo contrário, eu acho que o ponto é mesmo. Ou seja, o Governo alimentou durante algum tempo. Eu acho que não há até há não muito pouco tempo, uma intervenção do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que não tem rigorosamente nada a ver com o Banco de Portugal, no debate sobre a preparação da presidência do Conselho, que se realiza regularmente, não resistiu a lançar uma farpa ao Governador do Banco de Portugal, uma coisa inaudita, ou seja, criticar o facto de haver relatórios independentes do Governador do Banco de Portugal em que faz considerações sobre a trajetória da economia. Portanto, a relação dessa perspectiva, politicamente, se quisermos, lá está, da perspectiva do Governo... tal conflito de interesses de alguém que acabou de ser... Acabaste de tocar no ponto certo. Não, nada disso. Agora tens que deixar interromper. Interrompeste-me. Eu não disse metade das coisas que eu queria dizer porque me interrompeste desde o início. Deixa-me só concluir o raciocínio, que tinha a ver precisamente com o Governador do Banco de Portugal e exerceu o seu mandato na independência. O Governo, enfim, não a apreciou, fez comentários e agora toma uma decisão política contra isso. E, portanto, ninguém está a questionar a legalidade da escolha. A única coisa que no procedimento o Governo falha, era aquilo que eu queria sublinhar, é aquilo que o Governo fez, desde que tomou posse, portanto, este e o anterior, fez em relação a todas estas decisões de relevo. Nesta ainda pior, porque não fez comunicação nenhuma, não partilhou a intenção ou não fez aquilo que é a cortesia democrática de, em escolhas como Procurador-Geral da República, Secretário-Geral dos Serviços de Informações, Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, Comissário Europeu, não fez o mínimo de articulação no passado com o maior partido da oposição, não sei se fez com o maior partido da oposição desta vez, mas a praxe era até fazer de forma mais alargada, não há registro nenhum que tenha feito e tenha desenvolvido este procedimento, até num caso de alguém que vai ser sujeito a uma audição pública na Assembleia da República. Portanto, no essencial, o Governo volta a adotar a sua técnica, que é
indesejável desta perspectiva da salvaguarda das instituições. Portanto, nota crítica. Quanto à avaliação dos currículos, já disse o que tinha a dizer, eu teria uma preferência pela recondução de Mário Centeno, mas não estou a dizer que seja ilegítima a opção da escolha diferente. É apenas a primeira vez que acontece não haver esta recondução, e eu estava a terminar só a demonstrar que há um conjunto de episódios no relacionamento do Governador do Banco de Portugal com o Governo, em que, de facto, o Governo entrou com essa mala pata já fizeste a segunda relativa... Tinha duas coisas novas. Essa mala pata sobre o dito pecado original. Fica sempre um bocadinho desequilibrado por eu não te interromper. Eu, a maior parte das vezes, interrompo-te só para tentar conquistar tempo. Como tu não te deixas interromper, falas sempre o dobro dos teus interlocutores. Eduardo, Pedro, vi aqui uma coincidência entre esta questão da sede e as notícias sobre a sede eu não acredito nada em coincidências. Acho que há muito tempo que não há investigação jornalística a sério. Portanto, eu não sei o que é que o Pedro acha ou não acha. Eu acho que nada destas coisas acontecem por acaso e acontecem tanto de um lado como tu acontecem do outro, portanto isso é para o lado que eu durmo melhor. Já não é o lado para que eu durmo melhor dizer que não tem que haver um período de nojo e distância porque as funções são funções completamente distintas das do Governo e depois achar normal que o Governador do Banco de Portugal passe a vida com outro Governo em funções a dizer que a política anterior a dele é que era boa e teria conduzido a outro resultado. Isso aconteceu sistematicamente, provocou incómodo no Banco de Portugal. O que é que aconteceu aqui? Uma nomeação normalíssima de uma pessoa com currículo que o Governo tinha direito a fazer. Para o Pedro, que é invulgar, é a não recondução de um homem que queria. Para mim, o que é normal é a não recondução de um homem que não manteve a isenção e a distância em relação ao cargo que teria justificado a sua recondução. Muito bem, vamos avançar para o... Vamos agora ouvir a opinião de Miguel Morgado, do dia 9 de junho de 2025. Miguel, o mandato de Mário Centeno enquanto Governador do Banco de Portugal está a aproximar-se do fim, ele já se mostrou disponível para continuar, o PS apoia, o Governo ainda não tomou uma decisão. Se for uma decisão baseada na competência, Centeno deve ser reconduzido ou substituído? Substituído e imediatamente, e já vai tarde. Porquê? Quer dizer, o PS, António Mendonça Mendes, às vezes dispõe-se a estas coisas, enfim, as pessoas dos partidos têm que se dispor a estas coisas, mas disse que se Mário Centeno não fosse reconduzido, tinha de haver muita justificação. Argumentos muito sólidos. Muito sólidos. Então vamos lá dar uns argumentos muito sólidos ao António Mendonça Mendes e muitas justificações. O Banco de Portugal é uma instituição. Uma instituição significa que é uma sede das regras de conduta com amplitude social, com significado social e político, de regras desta conduta com esta amplitude que não podem ser subjetivas. Quer dizer, nós criamos instituições porque queremos objetivar estas regras, quer dizer, tirar isto das agendas pessoais. É por isso que nós prezamos, cultivamos as instituições. E as instituições, então, a partir do momento em que se tornam objetivas, elas dão continuidade, dão previsibilidade e dão robustez normativa. São uma espécie de faróis que nós temos. Mas a partir do momento em que os líderes das instituições esquecem o que é uma instituição porque não tem cultura institucional nenhuma e as colocam ao serviço da sua agenda pessoal, política pessoal, então destroem-na. Uma pessoa não pode querer estar à frente de uma instituição quando ao mesmo tempo a está a destruir por dentro. O que é que Mário Centeno fez neste mandato? Primeiro, foi aquela birra que era Ministro das Finanças e andou em birras públicas com o Primeiro-Ministro e com o Presidente da República para ser nomeado a torto e a direito. Num movimento que já punha muito em causa a exigência estatutária da independência do banco. No Eurosistema, o Banco Central Europeu e os bancos do Eurosistema, como o Banco de Portugal, são independentes do poder político, não é só para impedir a interferência do poder político sobre as decisões do Banco Central. É também para impedir que de dentro do banco, ou a partir dos poderes do banco, se construam agendas políticas. E Mário Centeno mal chegou, foi isso que ele fez. Para sinal de ser, para elogiar o seu trabalho como Ministro das Finanças, preparando a sua carreira ulterior. Que teve aqui muitas metamorfoses. Numa delas, levou Mário Centeno a mentir à imprensa internacional quando disse que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro o tinham convidado para ser Primeiro-Ministro na altura da crise de Costa. Sim. Bem, aquela declaração que ele faz à imprensa, eu até me parece que está em violação com as regras elementares da independência. Na altura, a Comissão de Ética do Banco de Portugal foi chamada para se pronunciar sobre isso, mas apenas fez uma figura triste do que é que uma Comissão de Ética não deve ser, porque aquele parecer é ridículo para eximir Mário Centeno das responsabilidades que eram suas. Depois tentou alimentar a ideia de uma campanha presidencial. Sim. Utilizou os recursos do banco para preparar essa campanha, que depois, à última da hora, desistiu.
E agora, Mário Centeno tem passado estes meses, anos, a fazer do Banco de Portugal uma espécie de sede da oposição ao atual governo. Ele fez um discurso agora nesta semana com uma frase que vale a pena ler ou ouvir para percebermos até que ponto é que vai esta paranoia egomaníaca do atual governador do Banco de Portugal. Diz ele assim, estou a citá-lo: fizemos mais nos últimos 10 anos, entre 2014 e 2024, fizemos mais para melhorar os salários das famílias nestes 10 anos do que nos, repare-se bem, do que nos 900 anos anteriores. Sim. Isto é uma frase de alguém que está totalmente perdido na sua deriva pessoal. Só que ele esquece que está a falar como governador do Banco de Portugal. Isto é uma frase que nós não aceitaríamos sequer a Donald Trump. Quer dizer, os 900 anos de história, ele está-se a colocar, vejam bem o que eu, nem foi o primeiro-ministro, eu, ministro das Finanças, o que eu fiz pelos salários, Nosso Cristiano olhar Ronaldo, em retrospectiva. as finanças públicas. Quer dizer, ele deixou-se talvez seduzir por essa brincadeira que foi preparada depois pela imprensa portuguesa, porque quando aconteceu essa designação do Ronaldo português, era o Schäuble, na altura ainda o ministro das Finanças alemão, que fez uma piada porque Mário Centeno entrou na sala do Eurogrupo com um cascó da Seleção Nacional. E ele disse, olha, e tu és o Ronaldo. E as pessoas finanças aqui europeias. começaram aqui a dizer que ele era uma espécie de mago ultra competente. Foi essa a imagem que passou, não é? E que a propaganda socialista fez vincar, com certeza. E claro que estava nos antípodas do que o Schäuble, o desgraçado do Schäuble, estava para ali a dizer. Portanto, Mário Centeno está de tal maneira convencido que tem um dom que está predestinado para salvar o país, que ele disponibiliza-se para tudo. Ele disse, neste dia em que foi comemorar os 110 anos da Caixa de Crédito Agrícola, que estava disponível para tudo. Para o Governo, para continuar como Governador do Banco de Portugal. Portanto, nós temos aqui um caso radical de destruição subjetiva de uma instituição. E, portanto, a conclusão tem de ser... Não parece que este Governo o vá reconduzir? Não vai reconduzir certamente, e o Governo já tem nomes em que está a pensar, e pessoas que esperemos que tenham um perfil, não é diferente, é oposto. O Banco de Portugal não serve para preparar por futuros ministros das Finanças ou futuros primeiros-ministros, e muito menos para servir a vaidade pessoal e as ambições políticas de uma pessoa. Isso é o contrário do que significa uma instituição. E nós precisamos urgentemente de cultura institucional em Portugal. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, o Partido Socialista quer ter o controle de tudo a todo o custo. São mesmo um partido sem vergonha. Exigem aos outros o que nunca exigiram a eles mesmos. Infelizmente ainda controlam muito da comunicação social. Tentar-se comparar a alguém que não está em Portugal, nem em nenhum governo há mais de 10 anos, com uma pessoa que saiu de Ministro das Finanças e, passado 20 dias, vai para Governador do Banco de Portugal, é mesmo propaganda socialista descarada. Depois os órgãos de comunicação social, ditos normais, ficam espantados por as audiências estarem tão mais. Comecem a fazer o trabalho de jornalistas, que é como quem diz, analisar factos e não dar opiniões, vão ver que as audiências aumentam. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.